Fala galera, beleza? Estamos aqui ao vivo com a professora Ana, nossa convidada de hoje, e tô com o meu amigo aqui, o Lucas Xavier, pedi para que ele se apresente. Oi, pessoal. Bom, eu sou o Lucas também. Tô estudante de odonto, tô no terceiro período. E aí a gente convidou a professora Ana aqui pra conversar um pouco com a gente, contar as experiências dela. E é isso, Ana, se apresenta pra gente, conta um pouco da sua história. Como você veio parar do Nordeste aqui com a Né? gente em Alfenas. Então, bom dia, Bom meninos. dia. Bom dia, o Bom, pessoal que está ouvindo a gente também. É um prazer estar aqui hoje, né, com vocês. Então, meu nome é Ana Luísa, eu sou professora, né, da Unifal, sou do Departamento de Anatomia, e eu fiz uma especialização que não é a que eu atuo agora, né? Fiz mestrado e doutorado em patologia oral. Mas agora estou desde 2018 na Unifal, no Departamento de Anatomia. E aí estamos anatomia aí de agora. cabeça e pescoço. É a braba da faculdade. Sim, todo mundo tem medo Não das sei provas por dela. quê, não sei por que tem essa fama aí, não. Mas estamos aí, né? Tentando Sim. conquistar. Ó, uma pergunta que eu sempre tive curiosidade, que eu sempre pergunto para todos os professores. Você sempre se imaginou professora ensinando as pessoas ou não? Ou você imaginou Não, que você ia trabalhar, seguir um meio não. mais tradicional assim? Nunca imaginei, porque assim, na minha família não tem nenhum professor universitário. Eu tenho primas que são professoras de criança, né? Mas assim, Uhum. universitária não. E eu meio que fui para, né, o meio acadêmico, porque quando eu estava perto, assim, já na minha formatura, a professora que me orientava, ela conversou comigo. Aí ela perguntou assim: e aí, o que é que você vai fazer agora? Né, que eu já estava perto de me formar. Aí eu disse: ah, eu não sei. E aí eu pensava assim, ir mais para a clínica, né? Que eu acho que todo mundo vai mais para isso. E aí eu disse: ah, eu não sei. Aí ela disse: por que você não faz mestrado? Aí eu fiquei, né? Eu disse, será? Eu gostava muito da monitoria, tanto que eu fiz 4 anos de monitoria na minha graduação, porque lá eram 5. E eu gostava muito, mas eu nunca pensei. Aí quando foi com essa conversa foi que meio que me chamou a atenção. Aí ela falou pra mim, ó, tenta dar uma olhada no da UFRN, que era patologia. Aí quando eu fui olhar lá, eles sempre faziam seleções que eram a cada 2 anos. E no meu ano eles iam fazer. Aí eu disse, ah, vou prestar, né? Uhum. Aí foi mais ou menos um mês e meio depois, aí eu fiz a seleção e passei. Mas foi assim, nunca imaginei. Nunca. Sim. E essas Ah, monitorias na faculdade já eram de anato. Não, eu ia perguntar isso. não, porque foi assim. Quando eu entrei na graduação, eu me encantei logo com a histologia. Não que eu não me encantasse com a anatomia, mas eu gostei da histologia porque lá eram 4 histologias. Aí você fazia primeiro uma histologia geral, aí depois era uma 3 que era sistêmica, aí depois era a Hum. oral. Eram 3, eram 4 anatomias e 3 histologias. Aí eu gostei dessa segunda, que era dos sistemas. E aí eu fiz a monitoria. Aí eu fiquei 2 anos de monitoria lá. E eu adorava. E era muito legal, porque assim, eu meio que ensinava, entre aspas, né? Mas eu gostava de ficar nessa conversa, né? Explicando para o Aham. pessoal. E aí eu fiquei 2 anos na monitoria da histologia e depois eu fui para patologia. Uns Foi dois assim, anos é bastante tempo. muito Já tempo. tava quase uma especialista já. Não, assim, a minha memória era boa. E aí eu já decorava as lâminas, então eu já sabia lá em cima explicar. Isso aqui é um tubo contorcido, não sei o quê. Então eu já sabia. Aham. Memória tem que ser boa até hoje, Ana, pra... Tem que ser, né? Tem que ser o HD, tem que ter um espacinho aí a mais. Tem. E outra coisa que eu ia perguntar também, depois do mestrado, você foi pro doutorado. Foi. Depois, quando você terminou o mestrado, você já tinha certeza que você ia pro doutorado? Ou você ainda continuou na dúvida, aí surgiu uma oportunidade e você foi fazer o doutorado? Porque eu sei que você foi para Piracicaba, não é? Para Foi fazer. assim. Eu fiz mestrado, eu entrei na UFRN, porque eu queria patologia. E lá eu morava em João Pessoa, sou de João Pessoa, né? Então, o mais próximo seria Natal. E essa minha professora, ela fez a pós inteira dela na UFRN. Então, ela era meio que minha referência, né? E eu sabia lá que, por exemplo, a residência em cirurgia era bem conceituada, assim. E
mas eu gostava mais da patologia, né? Eu disse, então, vou para patologia. E aí foi uma coisa meio que levando a outra. Quando eu fui terminando o mestrado, eu fiquei na dúvida se eu iria ficar lá em Natal ou se eu ia para Piracicaba, Uhum. né? Só que hoje eu vejo assim que tem muitas diferenças entre os dois centros, sabe? Porque uma coisa que eu sou muito grata ao FRN é que eu acho que eles são muito bons para ensinar você a ensinar. Uhum. Eles formam professores. E lá você precisa muito sair, né? Porque é claro que você tem que ter o seu currículo, você tem que ter pesquisa, tem que ter publicação e tal. Mas a formação para ser ter uma docência e conseguir passar no concurso, eu acho que lá eles dão uma base muito boa. E aí, quando eu estava perto já de terminar o mestrado, eu fiquei nessa dúvida. Eu vou sair daqui, né, sabendo que lá eles me proporcionavam muito isso. Aí eu disse, eu não vou, não. Aí eu peguei e fiquei lá pro doutorado. E aí eu fiz, só que aí quando foi chegando no final que eu ia fazer a minha tese, aí eu falei com a minha orientadora, eu disse, ó, eu queria fazer biologia molecular. Revolucionária, né? E lá eles faziam algumas coisas de biologia molecular, só que em Piracicaba era mais voltado para o que eu queria, né? E aí eu fui para Piracicaba, ralei lá, mas graças a Deus quem me ajudou foi uma professora até da Unifal, que é a Karine. Vocês ainda vão ser alunos dela, Não né? conheço ainda. Não. Que ela foi minha fada madrinha lá e me ajudou em tudo que eu precisava. Aí eu fui para Piracicaba e fiz a minha tese, né? Que aí eu já mudei, que eu fazia sempre inflamação e aí do nada eu fui para o câncer. E aí era com biologia molecular, né? Eram outras coisas que eu já fazia, mas que para mim assim foi muito legal também, né? Trabalhar com isso, ter outras coisinhas aí. Então, a prática clínica, assim, você ficou só no meio acadêmico sempre. Estudando, estudando, É puxando assim, um né? lado pro Porque outro. nós pulamos algumas etapas, né? Mas começando do começo, assim. Quando eu fiz a graduação, eu entrei, né? E lá tem muita essa visãozinha, como tem aqui, né? Primeiro você tem um ciclo básico e depois vai para o clínico. Uhum. E aí, quando eu estava no básico, eu amava. Uhum. Eu amava anatomia, amava histologia, embrio eu gostava muito. E aí, quando foi chegando o ciclo clínico, eu meio que fui... Sabe quando você vai meio baqueando, assim? Não que eu não gostasse, mas eu já estava meio que perdendo esse encanto. E aí eu passei por uma crise, que eu não sabia se era o odonto mesmo que eu queria. Tanto que quando, da minha graduação, eu pensei em sair do curso, porque eu não imaginava. Aí, quando chegou no quinto período, foi que eu fiz patologia. Aí eu disse, caramba, eu gostei. Aí eu disse, acho que eu vou para essa área. Mas aí, na graduação mesmo, eu passei por essa crise aí, que eu não me imaginava, assim, né, permanecer no curso. Mas aí, quando eu me encontrei na patologia, foi que eu disse, eu gostei de sair, então vai ser isso. Só que a patologia, ela também tem um nicho que é complicado. Porque, por exemplo, você não tem clínicas de patologia odontológica. É, não, né? Você não tem. Você tem as médicas, né? E aí, algumas lesões que são mais específicas, mas quase não tem patologistas, né? Orais em clínicas. Aí, o campo é restrito. Mas aí, quando você vai para o acadêmico, é que é uma área muito... Né, que tem muita coisa para ver, muita coisa que está melhorando, né? Está acrescentando aí. Aí eu fiz da graduação, né? Quando eu terminei, quer dizer, eu não estava nem terminando, eu estava, acho que foi em dezembro, e eu me formei em janeiro. Aí foi quando a minha professora começou aquilo comigo, que eu disse, vou fazer a seleção lá da Natal, né? Aí eu fiz e saí, né? Quando eu passei para começar o curso, da minha formatura para começar o mestrado, foi uma semana. Então, eu saí da graduação e fui para o mestrado. Direto. Sim, Uma semana? uma semana, né? Semana sem férias. Aí, depois do mestrado, como eu fiquei na FRN, foi também assim, um emendava em relação ao outro, né? Eu comecei logo o doutorado. E aí, quando eu estava no final do doutorado, eu passei por outra crise. Que vocês, assim, eu espero que não passem, né? Seja melhor. O Quando que vocês aconteceu dessa forem. vez? É porque, assim, eu passei por essa crise em alguns momentos durante a minha graduação, porque, assim, quando você vai passando uma fase e vai começar outra, você sempre fica naquela coisa, será que eu vou passar? O que é que eu vou fazer agora, né?
E aí, quando você termina o doutorado, você fica muito assim, sem saber se você vai trabalhar em algum lugar. E eu achava que, assim, o que me deixava muito aflita era não saber o lugar que eu ia passar. Então, Uhum. você fica meio que, sabe, num limbo, assim, esperando. Aí eu fiquei nessa crise aí no final do doutorado, mas aí quando foi lá para dezembro de 2015, mais ou menos, aí eu fiz o substituto da UFRN, que era anatomia. E aí eu fiquei, cara, eu vou passar da patologia para anato, né? Mas aí eu disse, vou fazer. E aí eu passei. Eu me lembro que a aula foi carótida externa, Nossa. artéria carótida externa. Aí, mas aí eu fiz, né? Eu não esperava passar, porque lá eles têm uma pós-graduação das ciências morfológicas e eu já sabia que algumas pessoas lá iam fazer. Mas eu acho que também, como era para cabeça e pescoço, talvez, né, não fosse muito a área que eles estavam voltados. E aí eu passei. Mas aí foi quando eu fui me tranquilizar mais, sabe? Porque eu disse, ai, eu vou ter um trabalho. Mas a gente passa por esses conflitos, assim, quando você vai, né, terminando essas fases. E aí, terminei o doutorado, antes de terminar mesmo, eu já comecei a trabalhar. E aí, estou até hoje. Então, eu nunca saí da universidade. Eu sempre estive no meio acadêmico e estou até hoje, né? Porque eu sempre fui emendando uma fase atrás da outra. Sim. É, às vezes acho que existe essa coisa de crise de início, fim, É, às vezes insegurança, um certo medo. Por exemplo, eu entrei na prática clínica. Ah, será que eu vou gostar, vou ser bom nisso? Ou... Porque você já tinha o gosto pela área acadêmica, né? é, Aí então, tipo, bateu aquela insegurança naquele momento. Aí depois, onde que eu vou trabalhar? Sei lá, será que vai ser muito longe? Minha família, vou gostar do lugar? é. Vai ser fácil, sei lá, fazer amigos Nossa, lá? Então, tipo, tem... a dúvida e a incerteza, eu acho que ela é a que mais provoca Nossa esse Senhora, lance de é. crise, E você, assim, essas fica coisas. muito na dúvida, porque por melhor que seja a sua formação, você vai lidar com Com pessoas, certeza. né? E a odonto, ela é muito invasiva. Tudo que você vai fazer na odonto tem sangue, né? Tem, Uhum. assim, alguma coisa mais invasiva. E aí, eu ficava com esse receio também, né? Ter que trabalhar, eu já não gostava, assim, tanto da clínica e ter que trabalhar com pessoas e tal. Por isso que eu acho que, assim, quando eu fui para o mestrado, meio que me aliviou, né? Que eu vou fazer uma coisa que eu queria mesmo. Uhum. Mas depois que eu entrei na pós, eu fiquei pensando também se não teria sido legal se eu também tivesse passado algum tempo fazendo clínica, né? Que eu acho que isso faz você amadurecer muito. Eu era muito nova quando entrei no mestrado, então eu acho que esse amadurecimento também é muito legal, né? E aí, essas fases, meio que você vai ter que correr muito para amadurecer e conseguir fazer, né, o que você tem que fazer. Que na pós você é muito exigido em relação a isso. Eu tenho uma pergunta aqui, é curiosidade minha. Uhum. Antes de fazer essa pergunta, eu queria contextualizar ela. É porque eu vejo assim, quando você entra, quando você nasce, você vai para a escola, você aprende a escrever e tal. Você vai para o ensino fundamental, você aprende um pouquinho de tudo. Depois você vai para o ensino médio, se aprofunda esse pouquinho de tudo que você aprendeu. E quando você vai para a faculdade, de todas essas áreas, você pega um pedaço dela e você estende. Uhum. E quando você faz o mestrado, você estende mais um pouquinho. Quando você faz o doutorado, Mais meio ainda. que você estendeu até aquela barreira do conhecido. Sim. Então você tem que fazer uma pesquisa e pegar essa barreira do que já é conhecido e estender ela. Então, como você já passou por essa fase de estender um pouco a barreira, a fronteira do conhecimento, Uhum. eu queria saber qual foi esse conhecimento dessa área que você fez, qual a pesquisa que você fez, da onde você atuou, isso daí. Então, assim, eu atuei em algumas áreas, né, com algumas pessoas específicas na patologia, né? Eu lembro que quando eu fui fazer o TCC, eu estava na graduação ainda, a minha orientadora ela já era da patologia. E aí ela me deixou muito livre, assim, escolha o que você quiser. Aí eu falei, professora, eu quero alguma coisa em patologia. Só que assim, Uhum. né? Aí ela estava orientando uma outra moça que estava fazendo pós e ela fazia já trabalho com crianças com HIV. Aí eu falei, eu quero fazer.
E aí eu lembro que era sempre uma vez na semana, não sei se era nas terças. E aí eu ia lá e fazia como se fosse uma entrevista com elas. Era um questionário que eu ia perguntando e elas iam me respondendo. E logo quando eu quis, né, fazer sobre esse tema, eu fiquei meio, né, aquela coisa. Não é que você vá ter algum receio, mas você fica. Eu ficava com medo, assim, como é que eu vou, né, lidar com elas, se Uhum. são crianças, né? É. E elas eram totalmente normais, assim. Eram crianças normalíssimas. Tanto que eu fazia o trabalho com elas e também com controle, que eram as crianças saudáveis, né? E era a mesma coisa. Parecia que eu estava lidando com os dois grupos ao mesmo tempo, assim. Então, aquilo para mim, assim, para minha cabeça foi tão legal, sabe? Ver que são pessoas normais, né? Que conseguem fazer uma vida normal. É claro que tendo o tratamento que elas, né, faziam tudo correto, mas que viviam a vida delas normais. E aí, isso já me ajudou muito, assim. Aí, quando eu fiz o mestrado, aí eu comecei a lidar com outras coisas. Tanto que, por exemplo, eu acompanhei pessoas que eram nefropatas, né? E isso aí foi legal também porque são pessoas que, eu não sei se assim vocês já ouviram falar, mas quando o paciente faz hemodiálise, ele tem que fazer mais de uma vez na semana. Então, por exemplo, são 3 vezes na semana. E aí ele tem que fazer aquele tratamento. Só que ele fica meio que refém do lugar que ele vai fazer. Então, eu também fazia uma entrevistazinha lá com eles sempre Hum. falavam isso. É tão ruim você não poder encontrar sua família, você ir na sua casa, porque como eles ficavam muito tempo fazendo hemodiálise, eles não conseguiam viajar, né? E muitos Sim. eram do interior, fazendo Natal, né? Então, muitos eram do interior e eles não conseguiam ir. Então, passavam muito tempo sem ver família, né? Sem ter contato com outras pessoas, só fazendo aquilo. Então, também você vai abrindo, né, a cabeça. E eles tinham muitos sequela, né, do tratamento. Isso aí também você vai ter que aprender a lidar, né, até eu me lembro que eu fazia um questionário antes e depois de um tratamento odontológico. Aí, às vezes, eu fazia o primeiro e aí, quando chegava no segundo, ele falecia. Hum. Então, essas perdas você vai aprendendo a lidar também, né? E eu lembro que eu estava no segundo ano do mestrado. Foi quando eu comecei a dar aula. Então, assim, é um baque, né? Que você já vai começando a ver aí. E aí, quando eu terminei esse trabalho, eu fui para os pacientes com câncer. Que aí é uma outra linha, mas que também você tem muita coisa que você vai aprender. Porque eu nunca, assim, na minha família, apesar de já ter casos, né? Eu não, assim, não lidei muito próximo. E Uhum. aí, quando eu cheguei lá na Liga, né, que é o hospital lá em Natal que lida com isso, aí eu vi uma fila gigantesca, assim, pessoas esperando, sabe? Eu fiquei, caramba, né? Todas essas pessoas vão entrar lá. E eu ficava na área da cabeça e pescoço. Então, você vê muitos pacientes, assim, por exemplo, Câncer de sem, boca. e lábio, porque lá como é praia, né, tem muita exposição solar. Então, tem uns que Hum. fazem queloplastia, então tem que remover lábio inferior. Aí você vê toda a questão também das próprias pessoas que ficam constrangidas, né? Começa a salivar. Então, tem que fazer a cirurgia plástica, mas eles não têm condições. Nossa, sim. Aí tem os pacientes também que vão ter câncer de laringe, aí não consegue falar, né? Tem que colocar aquele aparelhinho, fica com a voz de pato. Que tem que segurar assim. Então, assim, você passa também a conhecer outras pessoas, que isso vai também mudando muito a sua cabeça, né? Que você vai conhecendo outras realidades. E isso aí, a patologia, eu acho que proporciona muito. É claro que você tem que crescer muito rápido, porque é uma coisa atrás da outra, e você tem que saber lidar com aquelas pessoas, né? Uhum. Mas foi uma época que eu consegui também ter um aprendizado muito bom, porque eu consegui conviver com eles, né? E tentar pegar coisinhas aí que eles me ajudavam muito. E aí eu lembro também que esse trabalho, quando eu estava lá dos pacientes com câncer, eles tinham que fazer também o exame de sangue, porque a gente estudava umas proteínas que estavam lá e para ver se, né, a relação com câncer oral. E aí, quando eles estavam fazendo químio, eu lembro muito disso porque ficou muito na minha cabeça. Que quando eu ia fazer, né, a introdução da agulha e você puxava, não saía sangue, sabe? Porque como eles estavam fazendo a quimioterapia,
o sangue ele fica mais, entre aspas, ralo, né? E aí eles super assim, amorosos, não, mas tenta mais, pode tentar mais, não sei o que. E eu ficava, meu Deus, sabe? É Uhum. muito assim, mas eles eram muito acolhedores. E eu também, assim, convivi com eles, né? Passou um ano mais ou menos. Mas eu acho que eles me ensinaram muito mais do que eu poderia oferecer em termos de conhecimento. Né? Uhum. Foi muito legal essa experiência também. Então, graças a Deus. É, tanto as crianças quanto os outros pacientes, cada um ensina de modo diferente, porque as crianças às vezes têm alguma coisa e elas não perdem a alegria, tipo aquele senso de querer brincar. Sim, Resiliência, né? É, resiliência. e aí, então, esses outros pacientes também mais velhos, assim, mesmo passando um processo às vezes muito difícil, tem essa É, resiliência, assim, né? E aí acaba que aprende com a pessoa, se aprende mais do que tem a ensinar ela, tipo, com um sentido de humanidade, de essa coisa sim. do dia a dia, Não, né? De e é lidar com. engraçado. É engraçado porque quando eu fiz o trabalho com as crianças, é claro que isso também foi a minha evolução pessoal também, É. né? Eu ia perguntar Porque isso. eu fiz o Uhum. TCC com essas crianças com HIV. Mas eu lembro que uma coisa que me chamou muita atenção foi porque eu não sabia como lidar com elas em relação à própria infecção, né? Eu não sabia se elas sabiam que elas tinham esse vírus, se era assim, elas sabiam, elas tinham conhecimento, né? E elas sabiam. Elas super falavam, não, é porque. Eu falava, CD3 tá alto, sabe? As crianças Ah, pequenininhas já aham. falavam essas coisas. Então era legal isso também. Eu ficava, meu Deus, ela sabe. Então Sim. isso também para mim foi interessante, sabe? Algumas mães meio que não foram tão acolhedoras com essas crianças, né? E aí outros parentes que meio que cuidavam delas, né? Então isso também foi assim, foi aprendizado para mim também, né? Porque aí eu fui vendo o quanto que essas crianças eram resilientes, né? Como vocês falaram. Sobre Sim. essa aprendizagem aí, você passou por todo esse tempo aí lidando com, entre aspas, tragédias, né? Porque, infelizmente, isso daí acontece. E como é que ficou o seu psicológico nisso daí? Isso daí chegou a te afetar um pouco ou você conseguiu lidar Sim. tranquilo com isso? Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu acho que não afetou muito, mas porque as crianças elas eram muito, entre aspas, normais, que elas, né, conseguiam ter uma vida muito normal. Então, para Uhum. mim, foi tranquilo. Serviu muito assim para o meu crescimento pessoal, mas que foi muito fácil lidar com elas. Para mim, o mais difícil fosse com câncer. É, Porque Pelo. a gente apresenta outros quadros, né? Igual você falou de precisar de uma cirurgia plástica, de ter dificuldade para deglutir. É, e Então, assim, é muito complicado, sabe? Porque quando eles iam lá, muitos deles já chegavam assim, muitas mutilações, né? E aí você tem que, né, é claro, conversar com eles e tal, mas isso também vai mexendo com você. E assim, é uma carga emocional muito, sabe, pesada. Tanto que eu lembro que eu ficava, por exemplo, a manhã inteira lá. Quando chegava depois do almoço, eu dormia. Porque eu não aguentava, sabe? Que é uhum, muito pesado, é uma carga muito pesada. E aí, quando eu fui para Piracicaba, aí era laboratório, né? Assim, é muito ruim você ter que lidar com resultados, né? Que você vai fazer uma pesquisa, você tem que ter resultados. Mas pelo menos você tá lá com suas placas, com suas células e não tem assim ninguém relacionado, não né? tem Não emoções, tem emoções, pois é, são só suas, é só sua é, tese. Mas quando você vai lidar com pessoas, é mais difícil. com certeza. E pegando o gancho dessa história aí, você falou que das mutilações. E a odontologia ela também trabalha com próteses, não Sim. só dentro da boca, como fora também. Que eu já vi isso daí. uhum, Inclusive, eu vi uma palestra de odontologia hospitalar, lá na Unifenas, inclusive. E lá mostrou algumas imagens, por exemplo, de próteses de de orelha, orelha, de olho, nariz, nariz. até de olho, cara. É, É, E o dentista que faz isso. sim, é Então, legal, né? você é. tem conhecimento assim nessa área, porque você dá aula de anatomia, então eu imagino que você tem um pouco desse conhecimento. Pouco não, muito, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso daí de essas peças assim Já teve algum anatômicas dessas contato, não próteses. sei, Se contato você com já teve algum Sim. alguém ou contato. sabe mais? Isso. Então, eu sei que assim, quando eu fazia, eu ficava na Liga, né, eu participava da Liga, que é esse hospital que tem lá em Natal contra o câncer, Uhum.
alguns cirurgiões eles trabalhavam em conjunto. Tanto que era legal que às vezes eles chamavam, né, para você acompanhar a cirurgia, para ter a opinião de patologista. Então isso era muito bom, né, você acompanhar. Só que é um hospital que ele é público. Então essa reabilitação, apesar de existir lá, ela é mais restrita. Por Entendi. isso que eles não fornecem tantas, né, próteses, essas coisas para o pessoal. E eu lembro que alguns, eles falavam muito isso, que demorava muito, né? E aí, essas próteses precisavam ser feitas, mas eles tinham esse atraso. Porque, né, por ser um hospital que, assim, os recursos, apesar de existirem, né, não dava para fazer de todo mundo. E lá eram muitos pacientes, né? Câncer labial lá é muito presente, assim, porque tem a praia, né? Então, tem muitos trabalhadores em praia, tem agricultores, e aí o lábio inferior, né, fica mais exposto. Mas é E mais aí, isso, mas eu não. essas próteses também, Ana, é, por exemplo, o paciente tem câncer, né? E aí, por exemplo, se demora muito para a prótese chegar, às vezes quando vai colocar já não dá, já Adaptação, né? reabsorveu, já perdeu É, a medida, não cabe, não sim, serve. sim. Então Existe um deve ter descompasso isso, nesse. né? É. Assim, eu nunca trabalhei com essa questão das próteses, né? Porque Aham. a patologia, ela não faz isso. Mas o que me encantava mais na patologia é porque, assim, desde a minha época era muito essa coisa da cirurgia, né? Todo mundo, nossa, cirurgia e tal, fazer. Mas o que eu gostava da patologia é porque o cirurgião, ele vai lá, faz a remoção da lesão, né? Seja total ou parcial, mas o diagnóstico quem faz é o patologista. Então, isso dá nome ao que a pessoa tem, era muito legal. E eu Uhum. adorava, né? Então, o que me encantava mais na patologia era isso, é você ter essa. Isso dá um nome para aquilo que a pessoa tem, né? Uhum. Dá esse Acertar o diagnóstico. diagnóstico. Que é com esse diagnóstico que o tratamento ele pode ser feito. É, caracterizar, né? Para Não é bom dar caracterizar. notícia, mas é bom saber, tipo, Mas a isso partir do aí, que a Lucas, pessoa vai ter que correr atrás Da do notícia. tratamento, essa conversa aí diagnóstico. também é pesada. Sim. Assim, De dar diagnóstico. porque eu lembro lá que na UFRN a gente fazia também clínica, né? Você acompanhava os pacientes, você poderia fazer biópsia, essas coisas era tudo lá. E eu lembro um senhor que foi uma vez que ele estava com a lesão em mucosa jugal. E aí ele parecia muito uma mucocele, que vocês ainda vão ver que é uma lesão assim, normal, por exemplo, se você morder muito a mucosa jugal, pode ser que fique saliva acumulada e vai ficar uma bolinha. Aquilo é uma mucocele. Então, quando tem um rompimento do ducto, né, pode ser que acumule lá a saliva. E estava muito parecido. Aí, não, fique tranquilo, vamos remover isso aqui, mas o senhor vai voltar semana que vem, só para remover os pontos e tal, mas super. Quando foi, era um carcinoma mucoepidermoide, era um câncer. Nossa. E aí ele chegou, né, super tranquilo, Tranquilo, sentou né? lá, né, na paz, assim. E quando foi para falar? Aí eu lembro, tem uns casos assim que você, né, tem mais referência, eu lembro mais. Mas é complicado. Você dá o diagnóstico para a pessoa, né? Você tem que conversar com ela, e aí depois do diagnóstico ela não fica mais na patologia, ela vai ter o tratamento oncológico, vai para a liga, e aí eu não sei se no caso ele precisou fazer químio ou alguma outra coisa, mas aí ele foi encaminhado. É complicado Sobre o que essa você falou situação. aí, você tem que conversar com o paciente e explicar Tem. isso daí. E dar notícia, se você for ver por esse lado, é meio ruim, porque às vezes você vai dar uma notícia, a pessoa tem um câncer. Mas, entre aspas, tem um lado positivo que é você descobrir o que ele tem. Porque se você Sim. continuasse tratando aquilo como se não fosse um câncer, ia piorar. É. Então tem esses dois lados. É, quando você dá a notícia, você trabalha como você vai falar para o paciente, entendeu? Você vai Sim. indo aos poucos, senão cair com uma bomba assim, pô, Isso é uma coisa que na faculdade talvez não não te, tá preparado, né? às Não. vezes a faculdade não te ensina como Então, você vai conversar com seu paciente. Não, isso aí eu lembro que quando eu fui conversar com a primeira pessoa, porque assim, os que são lesões tranquilas, né, trauma, ou então é uma neoplasia benigna, você
conversa, mas, né, como não é um diagnóstico assim, Quando a pessoa ouve a palavra benigna, já tudo vai já, ficar já dá um tranquilo. alívio, Já né? dá um alívio. Aí até pra pessoa dar o diagnóstico, Ah, é um você já tumor, mas tá ótimo, fica é tranquila, benigno. Agora, quando aí é um carcinoma, uma neoplasia maligna, aí você já vai com o pé atrás, né? É. E aí, eu lembro que quando eu fui dar a primeira vez, eu fiquei, caramba, vão deixar os alunos fazerem isso, era pro professor fazer. Eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça. Mas aí, depois, eu fui ver que isso é também um dos momentos que você tem que aprender. Porque você vai ter que fazer isso caso você vá trabalhar com patologista, né? Uhum. E aí, tem que treinar. Não, imagino. É Tem que importante, né? treinar. Até as palavras que você vai usar. Com certeza. Porque Sim. assim, eu não sei se vocês já viram um laudo patológico, não sei se vocês já viram. Não. Ele é uma descrição histológica. Então, os cortes histológicos mostram a neoplasia maligna, Ah, sim, sim. natureza epitelial, vamos supor. Exame histopatológico, né? Eu já cheguei a fazer um quando eu tive, ano retrasado, uma glândula salivar minha, ela entupiu, né? Sim. Aí foi na úvula, eu tive que extrair e mandar pra biópsia. E aí o médico ainda chegou e falou pra mim, olha, falou pra minha mãe, tava junto, falou, mãe, não sei o que pode ser. Não dá pra caracterizar muito bem. Uhum. Parece ser um benigno, uma coisa tranquila, mas a gente tem que fazer. Tem que fazer. Imagina eu esperando esse exame, aí ficar pronto, o histopatológico. Mas aí, graças a Deus, não era nada. Não, mas eu lembro isso com os pacientes também. Quando você falava assim, vai ter que fazer uma biópsia, aí todo mundo já, né? A biópsia biópsia, esse termo biópsia, você já, né? Aí, pra conversa, você vai ter que ir treinando, porque quando ele recebe o laudo, ele não vai entender nada. Não vai entender nada. Só tem célula, arranjo de células e cordões e não sei Parece o quê. até outra língua que tá Parece se outra língua, Aí no final vai ter diagnóstico X lá. Mas é uma linguagem que é muito complicada. Então você vai ter que explicar. E aí é claro que você não vai falar sobre arranjo de células nem nada, mas você vai ter que explicar o que é que ele tem. E se for uma neoplasia maligna, você tem que comentar meio que o grau. Porque existem os graus, né? Se for um grau mais, né, para cima, você tem que falar. Aqui já tá mais feinho, aqui você tem um risco maior e tal. E aí você tem que, né, comentar para que ele possa também ser encaminhado. Mas aí tem pessoas que recebem mais fácil, tem outras que não. Tipo, um potencial de metástase também deve existir isso. Porque aí falar, quando esse tipo tem que falar. tem maior potencial de E às vezes você espalhar. pega uma metástase. Por exemplo, você pega Já aconteceu, né? Já. Você pega você vai, faz a biópsia, quando você vai olhar lá, é o parênquima do pulmão, que está em cavidade oral. Nossa. Então, isso é uma metástase, entendeu? Uhum. Começou lá no pulmão e foi para a boca. E aí você tem que estudar isso também. Por isso que a minha histologia lá foi muito boa para isso. Realmente. Porque eu estudava a histologia sistêmica, né? Então, eu conseguia relacionar essas outras regiões com a oral. Então, tudo que vocês forem fazendo, vocês vão ver que vai ser fundamental para o que vocês forem daqui para frente, assim. Porque são coisas que vocês vão ganhando referências. Por exemplo, quando eu comecei na Facine, que era aquela instituição privada que eu falei, eu dava aula de farmaco. Então, farmacologia e patologia não são próximas. Mas, para mim, foi legal ter esse conhecimento também, sabe? Que aí eu também relacionava com inflamação, com outras coisas que são da patologia. Né? Então, acho que tudo é base. Tudo você vai ganhando conhecimento. Né? Sim. E aí é legal você ter essas também outras, né, experiências. Sim. Até a gente teve fármaco agora, então é tipo assim, um antidepressivo às vezes pode causar uma xerostomia no Sim. paciente, aí uma gengivite, e aí você já pode relacionar com o clínico também. Ali você já vai da farmacologia, por exemplo, para uma patologia, pode ser, né, tipo, avanço da doença cárie, porque a boca tá sem ali produção de saliva correta. Então é legal fazer esses links, né? Sempre agregando uma coisa com a outra. Realmente. É bom, sempre quando você tem bases, é legal, porque às vezes, por exemplo, na docência acontece muito, às vezes uma pessoa faz uma pergunta assim aleatória. E aí você tem que puxar outras áreas para tentar responder. Que na docência isso acontece muito também. Realmente. E
Só para concluir o raciocínio, quando você aprende a falar com os pacientes, você teve aula disso ou tipo, Não. você tem que aprender na marra, certo? E você acha que a faculdade ela deveria fornecer aulas para isso? Tipo, como conversar? Porque tem a psicologia, Psicologia da tem, mas saúde. tipo, não vai ensinar como você tratar um paciente, como você dar essa notícia ou algo do tipo. Eu acho que isso daí, eu acho que deveria ter. Eu acho assim que talvez não assim uma Matéria disciplina, propriamente dita, né? mas assim profissionais que acompanhassem, Uhum. né? Alguns casos na UFRN os professores ficavam próximos, né? Mas você que falava, você que dava, né? Tudo lá. E aí ele ficava próximo só porque qualquer coisa poderia, né? Entrar também. Mas o que eu acho, por exemplo, quando eu entrei no mestrado, é meio que assim, você tem um baque, sabe? Porque você lida com uma coisa que não é o que você está acostumado. E lá é um conhecimento muito específico que você também vai ter que ficar com pessoas. Eu entrei no mestrado, né? Eu também ficava lá com as pessoas do doutorado. As do doutorado, elas já passaram por tudo que eu passei, Uhum. né? E aí, o conhecimento que elas tinham era muito maior do que o meu, que estava recém-formada, né? E aí eu lembro que a primeira aula que eu fiz lá era imuno. E aí já começava aquelas cascatas. Eu olhava assim, meu Deus do céu, quero ir embora, né? Porque assim, era muita coisa. E o pessoal do doutorado, tudo lá falando, sabe? Super participava, assim, e todo mundo que acabou de entrar, né, ficava. Aí, isso foi a primeira disciplina. Depois, aí tava só a minha turma, que era mestrado e tal. Aí, quando chegava na sexta-feira, eram as discussões de lâminas. E aí, juntava todo mundo de novo. E aí, quando você ia dar o diagnóstico da pessoa, né? Porque lá, como fazia biópsia, essas pessoas precisavam de diagnóstico, né? Aí, juntava todo mundo lá e ia comentar sobre o caso. E essas pessoas de doutorado já passaram por isso, então elas já sabiam descrever, falava super bem, e você ficava, meu Deus do céu, eu não sei nada, né? E aí você precisava dar um diagnóstico. E o professor perguntava, e aí, você viu o quê? Né? E aí, assim, é uma coisa muito. Porque é uma dose cavalar que você tem que aprender, sabe? É muito pouco tempo e você tem que aprender, né? A laudar, você tem que escrever, você tem que fazer tudo. Então, essa fase aí do início do mestrado também foi bem complicada. Mas aí depois você vai se acostumando. E aí vai ficando tudo mais fácil. Você vai E aprendendo. falar em público, você sempre foi boa nisso ou você teve que aprender na marra também? Ai, Alessandra, assim é meio complicado, né? Imagina. Sempre tem que ir aprendendo. Mas eu lembro que quando eu estava na graduação, eu gostava de apresentar. Tanto que eu lembro que quando eu fui, o primeiro trabalho, pra você ver, eu lembro dessas coisas. O primeiro trabalho que eu fui apresentar era um trabalho que eram desenhos de crianças. As crianças faziam lá uns desenhos lá e eu ia apresentar. E eu super falando, como se fosse eu que tivesse feito, né? Mas eu apresentava lá e eu gostava, sabe? Assim, não foi problema, não. Mas quando você vai, por exemplo, no mestrado, como você tem essas outras pessoas que você fica meio que acuado, Sim. Medo. aí dá medo. Eu lembro que meus primeiros seminários foram horríveis. E até o meu primeiro seminário na Imuno foi HIV. Que aí eu lembrei lá Das das crianças. crianças, né? É. Mas acontece isso, sabe? Assim, o começo eu fiquei meio acuada. Aí depois é que eu fui me soltando mais. Mas o mestrado eles ensinam muito, assim. Até a ponteira, sabe o laser? Como você vai apontar, eles falam. Ó, você tá apontando muito aleatório, foca mais, não sei o que, eles falam tudo. E aí é bom que você vai Sim. aprendendo, né? Tudo também. É, Só pegando o gancho aqui, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores justo, e justo. falar da LivePix. Não, calma que não acabou a Sim, conversa, vai senhor, ter tô só só, tomando uma só aguinha. primeiro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal da Twitch, que é a nossa plataforma de transmissão. E vai ter aí na transmissão um QR Code. E se vocês apoiam o projeto, vocês estão gostando das entrevistas, dos podcasts, doe uma quantia aí para a gente para a gente poder continuar com esse projeto legal, porque apesar dos nossos patrocinadores, a gente também precisa da ajuda de vocês. E
O patrocínio é a Fatos Semijoias, Nossa amiga Sara. da nossa amiga Sara, a Broad, que está por trás de tudo isso que a gente está fazendo. E tem mais um patrocínio? Tô em busca. Ah, tá. Tem patrocínio. Vão ter Pode vários. ser o seu. Pode ser o seu, ó. Exato. É. E também tem a loja da Milalin, que é uma amiga minha, que ela faz personalizados, ou seja, canequinhas com o que você quer colocar nela, entre outras coisas. E é isso, pessoal. Doem, não esquece, tá? E a gente vai continuar. E segue a gente também no Segue a Instagram. gente também no Instagram. Divulga, compartilha. Exato. Compartilha, não esquece isso daí. Segue a página dos patrocinadores também. Também. A gente vai deixar lá nos stories, marcado tudo Isso. certinho e sigam. Certo? Certinho. Você que é amigo da Ana, você conhece a vida Parça da dela Ana. mais da fundo, assim. Conta um pouquinho da sua história, assim, mas sem ser do lado profissional, mas do lado pessoal mesmo. Eu sei que você é mãe da Maju. Maju e Gigi são as minhas filhotas caninas. Eu tenho elas duas, né, que são meus dois amores aqui. Inclusive, elas estão numa fase aí que parece que... Tava falando com meu pai um dia desse, parece que elas chegaram ontem, assim, que elas estão no primeiro ano. Porque eu nunca vi que pega tudo e é uma energia e vai e volta e quer passear. É uma coisa, assim. Mas elas são minha alegria, assim, né? Eu sou apaixonada por elas. Companheirinhas. Companheiríssimas. E Maju tá com 5 anos, Gigi tá com 4. Gracinha. E, pois é, são maravilhosas, mas elas super me acompanham, né? Às vezes eu tô com uma correria muito grande, mas elas estão comigo e tal. E é legal ter elas também, né? Pra dar É ótimo. essa energia, né? Que precisa e tal, mas elas estão aí, fofas. Putz, você vê? Outra aguinha, é verdade, eu ia falar isso também. Primeira apresentação, bebe água assim, Né? Até tem que hidratar, né? Falando. vai. Então essa traz. caneca aí da... Não, essa caneca é da Brode, inclusive, vou fazer mais um patrocínio aí, a Lojuda, que eles têm aqui os produtos com viés minimalistas, então roupas, moletons e como é que é a Lojuda? A loja que ajuda. A loja que ajuda. Então, todos Valeu. os lucros, né, elas vão ser Não são convertidos. todos, mas a gente reverte em doação. E reverte em doação. Então, o arroba deles vai estar lá na página do Instagram. Então, vocês comprem. Com certeza vai estar ajudando alguém. E outra coisa que eu ia perguntar. Eu sempre tive curiosidade. Como é que é o Nordeste lá? Como é que é João Pessoa? Minha cidade maravilhosa, né, Lucas? O Lucas vai pra lá quando terminar. Eu falo isso pra Ana sempre, porque eu sou encantado pela João Pessoa. Mas João Pessoa é muito, muito encantadora. É encantador, o clima é bom, o vento é gostoso, a noite Todo lá mundo pergunta isso. Nossa, é muito Todo mundo bom. pergunta isso, porque lá é uma estação só, 2 no máximo. Porque lá, nessa época, assim, só tem calor. Lá nessa época não faz frio, mas lá venta muito, né? Chove muito. Lá chove 1000 vezes mais do que aqui. Muito mais. Litoral. Aí lá tem essa coisa do clima, mas apesar de ser esse calorzão, eu gosto lá também. Só que às vezes é muito calor. Mas assim, eu gosto porque né, eu tô acostumada já. Mas é uma cidade maravilhosa, muito tranquila, né? Apesar de tudo, é tranquila. Mas assim, tem a praia, né? Lá, isso aí eu sinto muita falta, né? Que eu falei pra vocês. Eu vou abrir a Nossa, porta, é tá muito com o bom. mar, né? A janela lá tá. Então, isso é legal. E o que eu acho também é, por exemplo, eu que saí, tô aqui. Você tem essa coisa, sabe? Que quando você tá assim próximo ao mar, parece que ele dá uma energia, né? Ele dá uma.
uma coisa assim. É, O barulho do mar, né? O sim, barulhinho, né? O cheiro. o Então, cheiro, isso tudo. O contato do pé na areia, tudo super. assim, é gostoso Aí, mesmo. por exemplo, eu sou apaixonada pela lua, né? Aí Aham. quando a lua tá cheia, você vai na praia, nossa senhora, é É maravilhoso. um momento. Então, isso eu sinto falta. Mas, Lucas, eu acho que você vai arrasar lá. Tem que ir pra lá. E tem uma curiosidade de uma pessoa lá, é o ponto do Brasil que é mais Mais próximo oriental. da África, Ah, é no verdade. Brasil inteiro, e onde tem um farol lá, onde é o primeiro raiar de sol do Brasil. O sol nasce primeiro O para sol nós. nasce. E já pessoa. Nasce em João Pessoa, tá vendo? É um Aqui lugar nós pega maravilhoso. só os raios finais. O sol aparece lá primeiro. Lá começa primeiro. Brilha primeiro pro pessoal de uma pessoa. Com certeza. E lá é o farol do Cabo Branco, que é o ponto mais oriental das Américas. Esse farol que eu fui, eu acho, né? Que ele é branco, aí tem umas faixas pretas assim, eu acho, nele, se não me engano. Aí esse farol aí é o ponto mais oriental. É, muito legal. Mais pra lá. Vamos pra lá. Vamos visitar lá. João Pessoa Morar, quero morar lá. Fazer minha carreira lá. vai pra lá. Lá tem, assim, tem muita coisa também, né? Porque a odontologia acabou ganhando muito espaço, né? Então, tem coisa pra Aqui você no fazer Sudeste, o pessoal costuma muito, até da Unifal, né? O pessoal forma aqui em odonto e muitos fazem especialização na Mandic, né? Sim, Porque tem várias. E da Mandic tem lá em Fortaleza também. Tem. Então é um polo no Nordeste que eles têm para isso. Então, não, e o legal é que lá as cidades são próximas, né? As capitais. Então, por exemplo, João Pessoa para Natal é 2 horas. João Pessoa para Recife é menos. Então, você consegue visitar as capitais. Isso é uma delícia. Assim, é bem legal. Eu lembro que para Maceió é umas 5 horas. João Pessoa para Maceió. Então, você consegue dar uma. muito bom. Você está no final de semana assim, você está em outra capital. Dá pra turistar legal. Turistando turistar. maravilhosamente bem, às vezes gastando bem menos. Bem menos. Porque a gente aqui do Sudeste vai uma vez para Fortaleza, outra vez para João Pessoa, outra vez para Porto de Galinhas, ou às vezes você vai e fica nessa correria de tentar, porque tinha isso mesmo, assim. Tem quando vai para Fortaleza, você não fica no Beach Park exclusivamente, ou você vai viajar nas cidades por ali. Mas aí é tudo corrido, né? Sim. E o bom de morar lá seria isso mesmo, de explorar assim a região toda Com em certeza. pouco tempo. Não, eu lembro que a minha mãe, ela trabalhava na UFPB, né, que é a federal de lá. E ela fazia perícia. E aí, ela, quando o pessoal entrava, né, seja médico, então para professor, essas coisas, aí ela falava, minha filha, olha, os mineiros adoram João Pessoa. Mineiro adora João Pessoa, não vai mais sair daqui e tal. Ela sempre comentava isso, porque mineiro gosta muito de praia, né? E lá as praias são todas na cidade, assim. Então você não precisa sair, está tudo lá. Em Natal tem praia que é próximo, mas algumas são mais afastadas, né? A mesma coisa de Fortaleza, né? A cidade em si tem até as praias muradas. Aí você vai pra meio que longe, assim, pra ir nas praias. Eu sou suspeita pra falar, né? Mas as praias de João Pessoa eu acho que é melhor. São muito boas mesmo. São, e elas são aquecidas, né? A água não é fria, porque não tô falando assim, só um comentário, né? Por exemplo, quando eu fui Salvador. Salvador eu já achei que a praia era meio fria. É mais gelado. É mais gelada. O Rio. O Rio também. é muito frio, né? É. A praia do Rio é fria, Lá realmente. não. Lá você tá na piscina aquecida. Então, isso, assim, essas coisas eu sinto falta, né? Porque dá essa alegria, né? Dá essa energia. Mas é bom, o que eu sempre comento também, o que é bom de morar aqui é que eu sempre vou ter um lugar para ir nas férias, né? Sim. Não vou pagar nada, é só a passagem. Mas é bom ter isso também. Você vai ter essa falta e aí você vai aproveitar mais. Sim, né? com certeza. Que quando eu estava lá na Facene, foi quando eu voltei para João Pessoa, né? E eu passei um tempo lá e eu nem ligava muito, sabe? Porque eu já estava acostumada. Então, eu via o prato todos os dias, né? Aí depois, quando eu vim para cá, parece que as coisas foi que vão... Você vai dando mais valor, né? Que você não tá próximo, você não vê todos os dias, então...
vai ficando melhor. Então tem um lado positivo, você tá longe. Tem. É, Pois é, e aí eu tenho as minhas férias aí já com tudo certo. tudo garantido já. Vai demorar um pouquinho, mas até o final do ano eu vou E o lá. pessoal daqui, Ana, foi bem receptivo. É, o pessoal daqui do Sudeste, assim, ou teve alguma coisa de xenofobia, alguma coisa relacionada ao sotaque, ou todo mundo foi bem acolhedor, tranquilo, assim? Na maioria das vezes, eu nunca, assim, problema não, sabe? Mas já aconteceram episódios, sim, né? Porque eu acho que sempre vai acontecer, né? E isso eu passei a minha vida inteira. Não em relação só à xenofobia, mas também ser mulher, né? Essas coisas, isso também isso é tem, esses importante preconceitos falar. aí. E eu passei, né, por alguns episódios, tanto que eu lembro que o pior que eu passei, né, que foi com a turma da Odonto, eu passei umas 2 semanas sem voz. Eu fiquei sem voz. O psicológico, né? Você vê como o psicológico importa. Porque eu acho que é aquela coisa, preconceitos, assim, é muito difícil você lidar, né? É, com certeza. Porque você não tem culpa. Eu não tenho culpa da forma que eu falo, eu não tenho culpa de nada, E nem né? deve se sentir culpada por nada. É lindo, é lindo, maravilhoso. com certeza. Mas assim, você Diz quem fica você mal, é, de onde você entendeu? veio. Aham. Tanto que eu fui em um otorrino aqui, nessa época aí, porque eu não sabia, foi do nada. Eu acordei sem voz. Nossa. E aí, pra você ver, eu lembro que eu passeava com Maju e Gigi, e aí as pessoas daquele jeito, né? Ah, que linda, não sei o que, vão falar com elas, e eu não conseguia responder, porque eu não saía nada. Eu fiquei total sem voz. E aí, quando eu fui lá na otorrina, ela examinou, pregas vocais, e só, tá inflamada, mas não tem nada. Então, deve ser, um pouco, né, que eu consegui ainda falar, eu tentei explicar meio que por cima, e aí ela falou, não, então isso é psicológico. Nossa, Ana. Aí, mas eu sou muito assim, cabeça dura também, sabe? Eu disse, eu não vou desistir. Não, não tem porquê, tá certo Aí mesmo. eu fiquei na turma e eu terminei o semestre inteiro. Mas, assim, desde que eu cheguei aqui, foi o mais triste, assim, o episódio mais triste. Já aconteceram outras coisas, mas essa foi a que eu fiquei mais, assim, o emocional abalou mais. Tanto que eu fiquei triste mesmo, tanto que eu passei por isso também, né? Você vê quando o seu corpo vai ter uma resposta dessa, é porque o psicológico tá bem abalado, Sim. né? Freud já explicava isso. Freud já explicava. Mas em relação, que você perguntou também dos colegas e tal, eles sempre foram Muito legais. muito legais comigo, desde sempre. Né? É muito fácil trabalhar com eles, que eu acho que foi o que mais, assim, me fez querer ficar aqui, sabe? Porque eu acho que é uma equipe que trabalha muito bem, né? Cada um vai ter suas responsabilidades, mas cada um vai, né, conviver com os outros de uma forma tranquila. E foi muito legal, né? Desde o primeiro momento, assim, a Alessandra foi uma mãe, assim, para mim. Que eu lembro que foi ela que me mostrou o departamento, né? Quando eu fiz o concurso, quem estava na banca era o Wagner, o Marcos, que dá aula para fisioterapia, e o Vitor. O Vitor e o Tomás. Era o Vitor, aí ele passou por um problema e aí foi o Tomás depois. Então, essa foi minha banca. Mas o Wagner sempre foi muito acolhedor também. Sempre me deixou muito tranquila para escolher o que eu queria dar aula, né? E graças a Deus foi bom. Foi bom. Tanto que eu estava comentando com vocês antes de começar, que quando eu soube, né? Porque eu fiz o concurso aqui, e aí eu passei em segundo lugar, né? Então eu não ia entrar no primeiro momento. Aí eu fiquei, ai caramba, né? Queria. Eu estava numa fase muito complicada, porque eu trabalhava muito, era uma faculdade privada, né, a Facine, mas eu trabalhava feito uma louca, e eu queria muito ficar mais tranquila, né? E eu acho que é aquela coisa, você ter o seu trabalho, né, assim, um trabalho fixo, isso dá muita tranquilidade. Segurança, né? Muita segurança. Aí não aconteceu, né? Aí passou Natal, passou Ano Novo. Isso foi lá para março. Aí eu ia dar aula sobre lesão celular, que é uma aula que, assim, tem muito detalhe, né? E eu já estava lá me concentrando, aí quando eu vi uma ligação, e era o número 35. Aí eu
E eu nunca atendo. Eu nunca atendo. Eu sou péssima para atender, assim, eu não gosto. Aí eu resolvi atender. Isso antes de começar a aula. Aí era a Alessandra. E aí ela falou pra mim, disse, olha, é porque aposentou outro professor, a gente queria saber se você vem e tal. E é claro que todo mundo ficou achando que eu não ia vir. Quem é que vem lá de João Pessoa, né? Aí e eu tava tão assim desorientada que eu nem me toquei. Aí eu não sabia o que responder. Que eu tenho muito isso é muito meu também. Eu fico, quando eu tô muito assim, a pessoa pega surpresa, eu fico meio que congelada. Eu não sabia o que responder. Aí eu parei, aí eu disse, posso falar com você depois? E eu nem expliquei que é porque eu ia dar aula. Aí depois eu falei com ela e aí ela me tranquilizou, né? Que eu iria vir pra cá, né? E conversei com ela. Legal, e depois acolheram também, aí tá amigos Acolheram. são amigos. Pois é, não, aí passou um mês e eu já estava aqui. Aí vim, já comecei a dar aula. Né? O semestre já não estava no início, né? Já estava acontecendo, então eu dei só algumas aulas. E aí depois foi que eu comecei a ficar separada na Nato 2, né? Que eu tô lá até hoje. Isso. Sim, essa coisa que eu tinha falado antes da xenofobia foi porque, se eu não me engano, a Juliette que tinha falado que ela formou em direito, né? Tipo, hoje em dia ela é uma exponente do Brasil, assim, em nível de importância, assim, virou uma pessoa da mídia, né? E Sim. ela chegou a falar uma vez que as pessoas tendem a achar que as pessoas do Nordeste são menos escolarizadas, como se, por exemplo, o jeito dela falar, o sotaque dela, como se ela fosse como se ela não tivesse todo o estudo que ela teve, né? Sim. E aí a Ana, pra quem não sabe, ela é uma das mais as grandes da faculdade aqui. Tanto o pessoal teme a Ana. Não, mas eu passei por isso também. E eu já passei por episódios até em Piracicaba mesmo, né? Que foi a minha primeira referência no Sudeste. Pessoas olharem assim, aí você não parece ser do Nordeste. Sabe, quando eu falava É que como se veio o tivesse um sotaque. estereótipo. E aí você tem que ser daquele jeito, entendeu? Então, essas coisas meio que deixam você triste, sabe? Sim. Porque eu acho que o Nordeste tem tanta coisa a oferecer, né? Tem tanta, a formação é tão boa que não era para ser assim, mas eu me senti assim também. Tanto que logo quando eu cheguei aqui, eu ficava. Até hoje eu tenho que trabalhar meu lado aí emocional para não me achar inferior, né? Porque meio que você vai tendenciando isso e você vai passando por coisas. Então a sua autoestima ela vai dando uma abalada, né? E essas coisinhas, é claro que abalam você também, né? Mas ela também vai passar o resto da vida dela vivendo. Eu também. Porque o preconceito ele existe, ele não vai parar assim, de uma hora para outra. Existem mil formas de preconceitos, né? E a gente tem que lutar contra eles pra não perpetuar isso pra frente. Hoje eu sou mais preparada, mas naquela época foi bem complicado para mim. É difícil. Mas estamos aí em evolução. Sim. Resiliência, Resiliência sempre. Pois é. com certeza. Eu queria fazer mais uma pergunta curiosa. Fora do ambiente profissional, assim, você tem algum hobby que você gosta de fazer? Alguma coisa que você... Tipo, tua paixão mesmo. Com certeza você tem. Não precisa ser necessariamente um esporte, É alguma coisa verdade, do é tipo. legal. Não, Mas esporte uma eu não paixão. tenho, não. Eu nunca fui boa paixão em que você tem. nada. Vocês têm noção? Eu nunca fui boa em nada. Assim, esporte pra mim não vai. Primeira coisa, porque eu calço 33. Eu calço É 33. mesmo? Eu quase não tenho pé. E o problema também é que quando eu era pequena, a minha irmã, ela nasceu com o pé chato, né? A planta, ela era plana. E aí ela precisou usar bota. E aí quando eu nasci, meio que foram na linha e colocaram bota em mim também. Só que aí eu fiquei com aquela cava gigantesca e meu pé não cresceu. Então o meu apoio, ele é bem restrito, sabe? Por isso que eu nunca fui dos esportes, nunca. Mas assim, uma coisa que eu gasto muito tempo e que talvez, assim, não vou nem descartar, né? Vai que eu ainda pretendo fazer algum curso, alguma coisa em decoração, que eu adoro. Isso é Eu bom. amo Legal. decoração. Amo decoração. E assim, escolher coisinhas, sabe o que é que encaixa com aqui, né? Objetos, assim, só pra dar um tchan. Eu amo isso. Eu adoro. Sempre foi uma coisa que eu, assim, imaginei que eu poderia fazer. E antes eu fazia o vestibular, que na minha época era vestibular, né? Tanto que eu nunca fiz Enem.
Nunca fiz Enem, porque na minha Não época não valia sofreu. nada. Era só para testar, assim. Eu só fiz o vestibular mesmo. E eu lembro que uma das opções que eu pensei foi nisso, arquitetura. Porque a minha família achava que eu ia para engenharia. Vocês têm noção. Que meu pai é engenheiro mecânico. E aí eles achavam que eu ia para essa linha, né? Minha irmã foi para minha mãe, então eu ia para o meu pai, meio que obrigação, assim. Eu fui para nenhum dos dois, fiquei no meio. Então, essa escolha aí, eu não me arrependo nunca, né? Sou muito feliz na Odonto. Mas talvez eu não descarte fazer alguma coisa, né? Algum curso aí, meio que em paralelo. Eu acho que seria legal, porque eu adoro. Design de interiores. Essas coisinhas assim, né? Pra Colocar arrumar. nessas lojas, casa decor, deixa Eu ia ela ficar amar. Eu pira passo a cabeça. horas, Lucas, olha, se Eu deixar, também gosto bastante. se me deixar assim pra ficar olhando coisas aleatórias na internet, eu vou ficar olhando isso. Eu passo o dia inteiro olhando. Eu amo. E assim, ficar vendo detalhe, sabe? Aí até às vezes eu faço, tem aquele canto ali, dá pra colocar uma coisa, sabe? Ela vai estar com uma planta. Eu sou assim, eu passo o tempo todo olhando isso. Eu acho que adoro. tem até uma foto no teu feed do Instagram, assim, que é, acho que da varanda, da sacada, talvez? Que seja, é decorado, assim, na parede. Tudo é decorado. Eu adoro Eu decorar. acho que as doguinhas também devem estar nessa foto. Não, você já foi na minha sala lá na Unifal? Não, É nunca tudo postei. decorado, assim, não tudo decorado, mas assim, eu gosto, entendeu? Colocar Aham. quadro, eu gosto de colocar detalhezinho, né? Personalizado. Personalizado, é. Que eu acho que é o que vai deixar a sua cara, né? E eu sempre gostei disso aí. Então, antes da odonto, eu meio que imaginava que eu poderia fazer, mas eu sempre ficava com a odonto na cabeça, por isso que eu fiz, né? Senão, poderia ser que eu tivesse ido para essa área aí. Dar consultoria para os consultórios odontológicos. Olha, eu ia amar, Como dar uns montar pitacos. a lógica. Dá para fazer também. Eu ia amar dar uns pitacos aí, eu gosto dessas coisas. Mas é bom porque é bem assim, não tem nada a ver com o odonto, né? Se você pensar uma coisa, não tem nada a ver com a outra. E é bom que você tem essa válvula, né? Uhum. Para você ter também outros pensamentos e não ficar só na odonto. Sim. É. Eu gosto muito. Tem outras áreas da vida que você deve desenvolver também, não só profissional ali, entendeu? Tipo, por exemplo, você tá lá trabalhando, dá aula, mas você tem o teu hobby para fazer e você desenvolve isso. Daí Sim. eu acho que com certeza é uma Ah. coisa que não pode deixar de lado. Com certeza. E eu acho que isso é o que vai também ajudando você, né? A desestressar, a não ficar tão pensando em tanta coisa, porque acaba que uma coisa que eu vejo muito, e até quando voltou agora no presencial, que parece que isso ficou mais claro, que quando você dá aula, é uma troca de energia. Você não só dá uma aula, você tá com uma turma. Tanto que às vezes vocês, por exemplo, vocês vão fazer prova, eu vejo muito isso. Eu sei logo. Tá todo mundo já com o rosto, parece que não dormiu, né? Tá todo mundo meio assim, você sabe logo. Então a aula, ela não vai render tanto. Aí quando você vai com uma turma que já tá mais esperta, no começo sempre é assim, né? Todo mundo feliz, todo mundo. Aí a energia lá em cima, aí você vai ficando mais, né? Só que quando vai chegando pro final, que aí vai ter muita prova, muita coisa, aí já vai dando uma baqueada. Mas eu acho muito isso, que tem essa troca de energia, né? Por isso que é legal quando você tá bem, mas também você vai ter dias que você não tá tão bem, e a turma também. Então, tem que pensar nisso tudo aí. Tem que se Eu até adaptar. queria abordar essa parte, né? Uma polêmica aqui agora. Lá vai, lá vem. Parte polêmica. Tipo, eu perdi esse feeling, essa sensibilidade que eu sei que você teve, que você tem, que eu fui seu aluno também. E as pessoas sempre batem na tecla. É muito difícil passar com a Ana, as provas delas são muito difíceis. E eu sempre tive um quê de paixão por professores assim, que exigem bastante. Eu Certo. lembro no ensino fundamental, tinha uma professora de matemática que era temida, tipo, quinta série, sabe? Porque a gente fazia, sei lá, alguma coisa bem simples. E assim, eu queria que você falasse um pouco porque provavelmente muitas pessoas vão assistir, já foram seus alunos ou vão ser. Né? Que falasse um pouco, desmistificar isso, assim, porque você tem uma sensibilidade, um toque assim, e falar sobre a importância
por exemplo, alguns casos clínicos que a gente estava falando antes, assim, que eu aprendi na Ato 2, achava mágico, né? Tava no segundo período e, e aí se alguém falasse, o que você sabe de odontologia? Às vezes eu tinha aprendido com você, né? Na Anato. E então falar um pouco assim desmistificar essa imagem que criaram, assim, e falar um pouco da importância de passar um bom conteúdo. Sim. Acho que é isso mesmo. Que eu queria que você falasse um pouco assim. Então, eu sei da minha fama, que a minha fama ela é muito boa, né? É só severa, é só boa, severa, mas é boa. Assim, eu sei. Mas assim, eu sei que eu tenho uma exigência muito alta, né? Isso aí eu reconheço total. Mas eu acho que é porque a anatomia, ela tem uma abrangência, né, gigantesca. Na Unifal vocês fazem duas, né? Tem a anatomia dental, mas assim, com peça, né, com o corpo como um todo, vocês fazem duas. E aí é muito pouco tempo para você ver tudo, né? Acaba que tem muitas coisas que a gente tem que deixar de lado, porque não vai dar tempo de vocês verem. E a Anato 2 é a anatomia que vocês vão levar em outras disciplinas. Não que a 1 não seja, mas é a mais específica, né? Então, eu acho que essa minha formação em patologia me ajuda muito na Anato 2. Porque acaba que os casos clínicos eu consigo relacionar mais, né? Então, eu sou obrigada. Porque não é, o caso clínico não é assim, vai chegar lá, o paciente vai estar, qual a origem do músculo tal? Não é. Não é isso, né? Vai ser, como você falou, tem uma pitose do palato mole. Você tem que saber. O âmago pterigóide, entendeu? Então, essas correlações é o que vocês vão ter que levar. E aí, se eu não tiver uma exigência alta, acaba que... Tanto que todo mundo me odeia na Nato 2, quando chega na escultura... Ai, Ana, é legal. Parece que muda, assim. Mas é porque se eu for muito fofinha na Nato 2, eu não consigo passar tudo. E é a disciplina que vocês precisam ter, assim, como vivência, né? Então, a Nato 2, ela tem muita coisa. Tanto que eu sei que o pessoal rala. O pessoal que está agora tem que ralar, né? Mas aí o que é que eu faço? Eu tenho que ter essa sensibilização também, né? Por exemplo, eu vi que tem muitos alunos que estavam com nota baixa. O que é que eu fiz? Eu mudei. A recuperação deles são 3 provas. E aí, ao invés de 1, eles conseguem fazer 3, né? Vai ser por módulo. Então, essas coisinhas, meio que você vai tendo que, né, ver como é que tá para que você possa ter uma resposta mais adequada. Mas eu sei que, assim, não é muito fácil, não. Mas desde sempre a minha fama foi meio que assim, né? Mas eu sou apaixonada pela anatomia de cabeça e pescoço, então eu adoro. Eu não me via dando outra anatomia a não ser essa. Eu amo ela. E eu acho que a disciplina ela exige, e por isso que eu tenho que ter uma Sim. exigência maior também. Ela é fundamental, né, para o restante do curso. Isso. Então, a nossa primeira aula de oclusão É uma revisão. foi uma revisão. E aí eu como já tinha sido bem mais puxado em Lato 2, foi bem mais tranquilo. Não, e assim, por exemplo, teve uma vez que um aluno que eu dei aula aqui, o Vinícius, que ele mudou para medicina. E aí É o ele Alencar, tava... Vinícius Alencar? Não, eu acho que é Cordeiro. Ele mudou Ele agora? entrou antes. Não, Ah, faz tá. tempo. É que o Vinícius agora já mudou pra medicina. Não, o Vinícius Alencar também, mas não é ele não. Aí ele estava falando que começou lá umas clínicas. E ele tava comentando que apareceu um paciente que tá com edema em região cervical e tal. E ninguém meio que estava sabendo diagnosticar e tal. Aí ele lembrou da angina de Ludwig. Aí lá, tem aula da Ana, que era da angina e tal. Era angina. Tá entendendo? Então, assim, são coisas que eu sei que vocês têm que ralar também para aprender. Mas é isso que vocês vão usar. Então, não tem uma conta que para bater você tem que, né, estudar. Não tem outra opção. Por isso que eu tenho que ter essa exigência maior. Mas, entre mortos e feridos, aí, salvaram-se muitos. A maioria já salvou, né? Sempre dá certo no final, né? Dá certo. Sempre dá certo. Às vezes, pode ser que fique um semestre, né? Mais um semestre de aprendizado.
E vai Exato. aprender Tirar cada o vez pessoal da mais. zona de conforto. Tá lá, É. tem que estudar, vai estudar sim. Tem que estudar, tem que estudar. Mas eu acho que é muito isso que você falou também, Lucas. Por exemplo, vocês agora fizeram oclusão, mas vai ter outras disciplinas que vocês vão ter que voltar também. Sim, Porque é é. uma disciplina que é abaixo de vocês, né? É sempre como eu falo, você pega um mecânico que não sabe como é que é um carro, ele não tem como ser um bom mecânico. Então, para você ser um profissional bom, você tem que conhecer a anatomia, né? Então, é difícil, mas dá certo. No final dá É certo. essencial. É essencial. Justo. Justíssimo. É, eu só Mas queria falar dessa polêmica também. Falamos dela. já estava na sua lista, né? Pontos a abordar. Vamos lá e vamos aproveitar. Já deixar esclarecido. Sim. Queria agradecer o donate de uma pessoa aí, Marília Bernardes, está assistindo a gente. Ela é meio suspeita de dar o donate, né? Mas, muito obrigado. Mas valeu, Marília Bernardes. Aham. Pô. Ó, Deu um donate bom. pois é. Gostei. Gostei dessa irmã aí apoiando o job do irmão. Tá show. Vai, família, doe. Aí, ó, tenta pra Cadê os melhores aí. amigos também? Pode doar. Liga aí. Pai, mãe, liga aí, assiste aí, vamos lá. Você tem mais alguma pergunta, cara? Curiosidade, pode falar. A gente tá com. Fala alguma coisa aí, Ana, que você considera como um conselho que você queria dar para os alunos. É verdade, conselho pra dar pros alunos é da hora. Eu acho assim, quando eu olho para minha história, né, para minha trajetória acadêmica, no começo, eu já comentei aqui, eu ficava meio que na dúvida se eu escolhi o momento certo, né, para fazer. Porque eu pensava assim, se não teria sido mais fácil se eu tivesse esperado um pouquinho mais, para ter amadurecido mais, né, ter ficado um pouco mais tranquila. Só que eu acho que as coisas meio que acontecem quando tem que ser, né? Tanto que a minha vinda aqui na Unifal meio que foi isso, né? Eu acho que era o momento certo que eu esperasse um tempo para vir, né? E eu acho que no curso é muito legal vocês terem isso, né? Vocês tentarem captar tudo que vocês puderem e até experiências que vocês podem achar que são aleatórias, mas eu acho que isso sempre vai contribuir, entendeu? Porque eu lembro que, assim, na minha docência, eu já dei umas aulas, assim, bem... Sabe? Teve uma época que a minha orientadora da pós, ela dava aula numa disciplina que eram temas bem, assim, variados. Aí, por exemplo, distúrbios alimentares. E aí eu ia dar aula sobre isso aí, sabe? Então, eram umas coisas, assim, que eram variadas, mas que para mim eram legais, porque acabava que eu conseguia estudar, né? Porque quando você não tem tempo, você não vai pegar esses assuntos, mas eu estudava para dar aula. Então, é sempre legal você ter conhecimento a mais, né? Sempre agrega. Com certeza. Então, assim, um conselho, mas assim, uma sugestão, né? Seria que aproveitem. Aproveitem tudo que for conhecimento que vocês podem né, conseguindo aí durante a graduação. Isso aí vai ser muito válido para vocês enquanto profissionais, entendeu? E eu acho que é aquela coisa, tem que ter muita paciência, mas as coisas vão dar certo. Só que você precisa ter paciência, tem que ter muito foco. Tem muitas pessoas que vão estar estudando também, então concorrência existe. Tem que estar disposto também a, às vezes, levar uns tapas na cara, né? Tem que aprender a perder. Mas isso, você tem que ter paciência, que eu acho que é muito assim, quando é para dar certo, vai dar certo. Então, tem que esperar, né? Mas o que eu acho também é que dê a cara a tapa, faça o que for de seleção, né? Na própria graduação, vocês têm muitas opções de coisas para fazer. A Unifal tem muito projeto, né? Tem também projetos de pesquisa, alguns professores, então isso também é legal de vocês fazerem. Mas eu acho que é dar a cara a tapa, né? Fazer o que quiser fazer, mas não pensando no resultado. Mas se der certo, vai agregar mais, né?
E eu acho que a Odonto também tem um mercado de trabalho muito, que abrange muita coisa, né? Então, quando vocês forem se formando, vocês vão se encontrando. Então, vai ter uma área que vai ser para cada um de vocês. Uhum. E vai dar certo. Sim. É um mercado bem amplo, né? Wellington Lago disse assim. Ah, o Elton é fofinho. Aí tá interagindo aí, ele tá assistindo Olha lá. aí você ao vivo. A Nato 2 com a Ana é prova de resistência. O Wellington, que conversa é essa? Ele fala, pra você ver, ele falava pra mim que ele gostava. Nem veio. E ele agora tá na liga. Nem Ele veio. tá na liga? Wellington. Tá. Ele tá na liga. Foi meu monitor. É um cara inteligentíssimo. É da turma do Alessandro. 127. Agora já é da mesma Bom, turma. Também vai juntar? Ah, é vocês agora vão ser da mesma turma. É. Sim, juntou, né? Confesso. Ele junto com a Eduarda, né? E o Gabriel, que foram monitores de vocês. Ah, eu lembro mais dele, eu acho. Os meninos eu Pegando não o gancho lembro do que você muito. falou, na sua visão, essa geração agora, você acha que ela é mais sensível assim a menos resiliente a ponto de tipo se frustrarem mais fácil? Você acha? Eu acho assim. Existe uma diferença muito grande das gerações na forma que você lida com as coisas. Isso aí é muito claro, né? Eu acho que assim, na minha geração, quando, por exemplo, eu vou fazer um concurso e eu não passei, tá, eu vou estudar mais para o próximo. Não estou generalizando, mas o que eu vejo em muitos alunos agora, né? É que assim, eu fiz um concurso e eu não passei, porque a prova não me favoreceu. Ou então é porque aconteceu alguma coisa que favoreceram o outro, mas nunca sou eu, né? Isso é uma coisa que é muito assim, eu vejo muito na geração atual, né, que está com os nossos alunos. Então, é legal você ver que pode ser você também que esteja precisando mudar, esteja precisando estudar mais, né? É claro que é aquela coisa, a gente sabe que não é fácil, né? Não é nada fácil você levar um tapa na cara e você tentar, você pensar que você vai passar e você não passar. Tanto que aconteceu isso comigo, né? No concurso daqui, que eu falei para vocês que quando eu estava na Facine dando aula, eu estava assim muito cansada. Tava muito cansada. Porque lá eu dava aula 7 da manhã até as 12, 6h30 até as 10. Então, era uma loucura. E eram essas 6 disciplinas mais um curso. Aí, quando saiu o concurso daqui, muitas pessoas mandaram para mim, porque só eu que dava aula da cabeça e pescoço, né? Aí eu fiquei, caramba, será? Aí foi quando eu fui conversar com a minha mãe. E eu lembro que ela estava na cozinha. Aí eu cheguei para ela e falei assim, mamãe, eu tô querendo fazer um concurso em Minas. Aí ela, sério, você vai fazer? Aí eu disse, vou, tô pensando em fazer. Aí você vai passar? Aí eu fiquei, né, com aqui na cabeça, caramba, será? Meu Deus. Né, por mais que você, né, você fica meio que na dúvida. Aí, quando eu vim fazer, que eu fiquei em segundo, aí meio que assim, não que isso que a minha mãe falou era certeza, mas meio que eu tava, né, criando já. E aí, quando eu fiquei nessa esperança aí, e falaram que não, então, né, você meio que... E aí eu voltei para as minhas aulas, para tudo aquilo que eu já estava antes. Então, era uma correria gigantesca, era muita aula, muita coisa. E aí foi quando a Lê ligou para mim e aí me deu essa notícia que eu venho para cá. Mas é corrida, assim, sabe? Então, você tem que ir aprendendo a levar esses nãos também, né? Que, infelizmente, vai acontecer. A nossa geração é meio imediatista, né? E também Vocês são muito ansiosos. ansiosos. Aí às vezes não Muito dão qualquer ansiosos. concurso, já corre para outros lugares, arruma um jeito, ou muda, ou cria algum culpado. Faz todo sentido mesmo. A Assim, gente é bem ansioso, assim. Meu ponto de vista, assim, sobre isso que você falou, pode ser eu, de fato. É que, assim, você tem a interação ambiente e a pessoa. Por exemplo, a prova é um ambiente. Às vezes a prova deu o azar de cair justamente aquilo lá que você não viu. Talvez no dia você não estava bem, entendeu? Por exemplo, na prova de anata, às vezes você pega uma caixinha com os dentes duvidosos, assim. Então, o que acontece? Isso daí
ela explica às vezes, mas não justifica. Sim. Então, É, cabe a você sentido. se Explica, não justifica. adaptar, entendeu? Eu vejo dessa forma. Às vezes acontece, cara, tipo, de não dar certo, mas por fatores externos, mas isso daí não justifica você desistir, É. mas justifica você analisar o que pode ter acontecido, que você não conseguiu prever, e na próxima você se adapta e faz melhor. Não, e Esse não... lance de fazer melhor, eu acho que as pessoas, às vezes, por exemplo, você que dá aula de escultura, às vezes a pessoa ela se frustra muito fácil. É. Fala, pô, não tá legal. E o Wagner me contou que antigamente o professor ele olhava, quebrava e tacava no lixo. Assim, É, hoje, se falava, você fizer eles isso, falavam, o pessoal pira. lançavam Não. shades, assim. Eu acho que mudanças são boas. É bom você mudar, sabe? Se for mudar para melhor, é claro, né? Mas eu vejo, por exemplo, isso da Nato 2 agora, né? Já chegaram para mim e disseram, não, eu achei que você não fosse cobrar isso. A matéria é essa. Se eu vou dar uma matéria sobre essa garrafinha, esse copo, eu posso perguntar sobre a garrafinha, sobre o copo. Se você achou que era mais provável eu cobrar a garrafinha, problema seu. Não tem muito o que Né? fazer. Mas eu dei os dois, É. então posso cobrar os dois, né? Então, isso eu vejo muito nessa geração atual. Com certeza. Que é muito assim, é complicado, mas que é uma evolução que precisa ser feita. Né? Você vê que talvez você que tem que mudar. Uhum, realmente. Acho É, que esse tudo negócio na também de vida é estudar, assim, né? esse negócio de estudar só pra prova também, no final é uma autossabotagem enorme, né? Porque, tipo, a pessoa focou que talvez na prova ia cair mais uma coisa, mas e no dia que ela estiver fazendo outras matérias, trabalhando, ela vai ter que saber de todas as partes. Então, É. não é só pra uma prova, né? É. E lembrar isso, né? Que não é um músculo que você vai estar com uma pessoa lá. Mas você É. tem que associar aquele músculo que você estudou a ela, né? E aí o que ela apresenta é que você tem que ver, né? Se vai ser uma alteração. Porque isso é muito legal, no meu caso, né? Que eu tenho a formação em patologia e dolo de anatomia, que é o normal e o patológico, né? O normal e aquilo que está alterado. Os desvios. Então, você tem que saber os dois. É. Mas eu gosto. Ó, só para ressaltar aqui pra galera que tá assistindo, criem a conta na Twitch. Criem a conta na Twitch. E essa daí vai ser a plataforma que a gente vai estar transmitindo. Depois a gente pode até passar lá pro YouTube, mas a Twitch, ela é a principal, é a melhor. Que a É gente pode estar simples, usando. rápido também. Sim, então criem a conta. E se inscrevam no canal. Não esqueça disso. Não adianta seguir a página lá do Instagram, tem que seguir o canal da Twitch, não esqueça. Mais alguma pergunta? Ó, já falamos de polêmica, tivemos conselhos, Vida vida pessoal da Ana. pessoal. O que mais? Mas, assim, eu acho que a minha trajetória, assim, eu acho que ela foi... Eu fui sortuda em algumas coisas, né? Porque muitas coisas eu fui primeira, assim. Eu fui lá, só fiz um vestibular na vida, né? Ah, tem uma coisa para comentar também do vestibular. Que na minha época, o Enem, eu falei para você, não servia para nada, né? Era só para que você, assim, se autoavaliasse. Mas essa nota não era usada, por exemplo, para entrar em uma universidade, no Acho que meu era um caso, né? sistema de avaliação do ensino médio só, né? Não era como um mecanismo de entrada em universidade, né? Não, não era. Aí, na UFPB, né, que foi onde eu me formei, lá era PSS. Era um vestibular seriado. Nossa, E aí- seriado é caos. Não, era um caos. Você começava a fazer o vestibular no primeiro ano. Tu era com 15 anos. É outra maturidade. Aí o seu eu do futuro vai depender do seu do O eu do passado. terceiro ano, o eu do primeiro ano tem que ser muito maduro pra pra Não, pensar que é no com 15 terceiro- anos você vai fazer um vestibular, você não tem. Aí fazia, primeiro ano fazia uma prova, segundo ano fazia outra prova, e terceiro ano era aquela dúvida, né? Que aí você ficava, você precisava, ou você ia manter as notas que você já fez antes, né? Primeiro e segundo, ou então você fazia tudo de novo. Aí, quando chega no terceiro ano, também é que você vai escolher o curso. Aí eu lembro que quando eu estava no colégio, eles faziam a separação das salas. Era assim, sala
humanas. Aí, exatas, saúde, sabe? Cada um era separada lá. E aí, nessa fase é que meio que você já precisava escolher, né? Até para o colégio colocar você na sala certa. Aí, eu lembro que eu passei por essa fase aí que eu não sabia muito bem o que eu queria, porque a minha mãe é formada em medicina, né? E a minha irmã também estava no curso. E aí, eu meio que ficava me achando obrigada a fazer medicina também. E aí, quando chegou nessa fase aí do terceiro ano, eu conversei com ela. Eu falei, mamãe, não quero fazer medicina, não. Aí ela achava que eu ia para engenharia, já que meu pai é engenheiro, né? Aí eu disse, eu também não quero engenharia, não. Aí eu falei, eu quero odonto. Porque isso aí é uma coisa que eu acho legal comentar, que é a experiência que você tem com os profissionais. Porque eu escolhi odonto porque eu fui muito bem tratada, sempre. Então, sempre quem me atendeu fez um bom trabalho e, assim, tudo, né, os conformes. E eu acho que isso é muito legal para que você também tenha essa experiência e você queira fazer nos seus pacientes também, né? Que foi quando eu escolhi fazer odonto. Aí eu fiz, né, essa escolha e aí eu comecei a fazer as aulas de terceiro ano. Aí quando chega no final que você faz o PSS, eu fiz tudo de novo. Aí foram as 4 provas lá que eu fiz, uma loucura, quase que eu endoidava. Mas aí, quando eu entrei, né, era aqui na Unify /1, né, é o primeiro período, só que eu fiquei esperando 6 meses, porque teve greve. Nossa. Aí eu passei um 2020. semestre esperando. Eu entrei... 17 para 18? Não, isso foi quando eu entrei na graduação. Na graduação, né? É. Época que teve greves não era 2012, né? Não, foi bem antes. Eu me formei em 2010. Foi bem Então, antes. o histórico de greves é recorrente. É bem longo. Porque antes já fizeram outras greves, né? Eu entrei com 6 meses. Aí passou uns 2 meses que eu já estava, né, me achando na graduação. Aí teve outra greve. Que isso aí são coisas que também vocês estão passando agora por causa da pandemia, né? Então, são atrasos que você também tem que aprender a lidar. Então, eu lembrei de sair por causa do pessoal que está agora também, que fica todo mundo, eu vou me formar daqui a 30 anos. Sim. E assim, desde sempre haviam esses atrasos, né? Porque eu me formei bem antes da pandemia. E eu já passei uns 8 meses atrasada. Eu sei que é mesmo que vocês estão, mas já era um atraso. Então... O contratempo faz parte da vida. Isso daí é... E aí é complicado, sabe? Porque você já entra assim, meio que, né? Vou ter que esperar isso tudo, porque 6 meses não é nada, mas você fica, né? Sem ter o que fazer. E aí eu lembro que eu ficava muito ansiosa, né? Querendo entrar. E vocês passaram por isso também nessa época de pandemia. Então, apesar de serem outros tempos, né? Desde a minha época já era complicado. Já tinha, né? Esses delays. Assim. Mas... Tem uma última pergunta, a gente está com o tempo contado, infelizmente, mas por mim eu continuava o podcast. Já que a gente não vai na Federal Fantasy, a gente podia ficar aí conversando. Ficar aqui conversando. Outra coisa também, ô Tuti, você pega os presentes para mim? Queria agradecer a tua presença aqui hoje, obrigado por ter aceitado meu convite. E o primeiro presente que eu queria te dar é de uma patrocinadora da gente, a Patos Semijoia. Que linda! Sara. Depois, aí, Sara. Da hora, hein? Que linda! Se é da Sara, então já sei que é muito bom gosto. Esse daqui é um presente de uma patrocinadora minha, uma amiga minha, a Camila. E esse daqui tem um toque meu, na verdade, eu junto com o Johnny, já que eu chamo ele de Johnny. Eu sei, ele já me falou. A gente escolheu uma frase bem legal, isso daí você vai lembrar todos os dias, na hora que você for tomar seu café da manhã. Eu posso abrir? Pode, com certeza. Da Sara também. Essa frase é maravilhosa. Eu só fiz uma pequena alteração nela aí, que lá na bio do teu Insta tá
Minhas Cachorrinhas. Eu coloquei o nome dela. Ah, é? Ah, que fofinho! Eu amei! Eu posso abrir o da Sara? Pode. Eu falei, presente né? é bom abrir. Pois é bom abrir na hora, né? É. Eu falei, se é da Sara, então é porque é bom. Ah, que lindo! Eu adoro coração, amo coração. Ah, que fofinha! E esse daqui não patrocina a gente, mas Mas é Quem os doces é sabe? sempre bom. Ó, Cacau Show tá aí. eu vou correr atrás do patrocínio. Chegar Vamos lá. lá. Nossa senhora, aqui sempre Dá é bom, tempo, né? né? Dá tempo Eu de adoro. patrocinar. Ainda não tive a sorte de encontrar a dona lá, mas quando eu encontrar, fala lá. Mas, ó, Patrocinar. Alessandro, tamo aí, né? Vai que alguém conheça ela, já faz também aí esse contato. Sim, com Já, certeza. já desenrola. Ah, isso aqui. Ah, que lindo, eu também corações. Eu amo corações. Muito obrigada, meninos. Como eu falei, foi um prazer estar aqui, né? Contar um pouquinho aí da minha história. Eu acho que esse projeto é incrível, né? Eu acho que vocês têm coisas hoje que na minha época, né? Nada disso aí ia acontecer. Então, é legal ter essas coisas que vocês fazem agora, né? Ter essas outras opções. E eu vejo isso, por exemplo, na Liga, o pessoal é super desenrolar também, né? Você fala alguma coisa, eles vão e faz vídeo, faz coisa. Eu, na minha época, não ia ter coragem de fazer isso, não. Mas é legal vocês terem, sabe? Vocês terem uma geração que é muito voltada, né, para as mídias, para essa coisa eletrônica. E também dá oportunidade para quem está falando aqui, né? Para mostrar um pouco da sua história, né? Para mostrar outra face sua, que Sim. não só a das aulas, né? Então, eu desejo que vocês tenham muito sucesso, que vocês Obrigado. só cresçam aí, que os patrocinadores apareçam. E... Na verdade, já tem um patrocinador, até já vou falar, mas ainda não tive a oportunidade de pegar o templatezinho para colocar na mesa, que é da KNN Idiomas, que ela gostou muito do nosso projeto e no próximo episódio já vai estar aqui o Lucas estampado com eles. E é importante, né? Uma segunda língua, até porque os artigos hoje são todos publicados em inglês. Sim. Então, se você não tiver um mínimo de noção básica, você pode estar por fora aí das coisas novas, né? Então, já deixa o merchanzinho aí das aulas de inglês. KNN dando suporte aí. Ainda dá Pois suporte. Pois é, vocês já vão estar fluentes. Quem sabe vocês vão trazer depois uma pessoa aí, um gringo, uma gringa, né? Vocês já vão Pra falando falar inglês como aqui ser dentista no... nos outros é países. isso. Pois é. Isso. E a gente pretende também fazer mais episódios, chamar de novos convidados, só que agora esses a gente quer um tema mais amplo, mas no próximo a gente vai afunilar mais, deixar o assunto já pautado, Sim. entendeu? Então, por exemplo, o Fred para falar das resinas, para explicar, isso daí é muito interessante. Certo? Certinho, queria agradecer a Ana novamente, falar que eu admiro muito você, Ah. sabe disso, né? Nossa. Ah, Então, que professora bom. como pessoa, desejar tudo de bom também. Que seu trabalho floresça sempre, que você cresça muito pessoalmente e profissionalmente também. Ah, que bom. Desejo um mês para vocês, muito sucesso e contem comigo porque precisar, né? Se Pode precisar de deixar. qualquer coisa, Pode estou deixar. por aqui. Certo? E obrigado aí a galera por ter assistido a gente. E obrigado a galera que vai assistir a gente depois, para que tiver gravado. E é isso, a gente vai encerrar por hoje. Tamo junto, galera. Valeu, galera.